Eu acho que o limite entre a paixão e a obsessão é uma linha muito tênue. Vamos assistir aqui um vídeo do Juvi Chagas falando um pouco sobre amor e paixão e o que é a limerência. Esses dias eu me deparei com uma palavra que a gente confunde muito com amor. E o nome dessa palavra é limerência, que é basicamente quando a gente acaba de conhecer uma pessoa nova e a gente tá gostando tanto dessa pessoa no espaço muito curto de tempo que na verdade a gente tá gostando da fantasia que a gente criou dessa pessoa. Não seria essa a realidade de todos os amores? Que a gente gosta da fantasia que nós criamos das outras pessoas? E aí fica a pergunta agora. Isso chega a virar uma obsessão em um período de tempo muito curto. Acontece muito rapidamente. Então a gente começa a acordar pensando nessa pessoa. Cada atozinho vira uma peça de um quebra-cabeça, um capítulo dessa história que existe na nossa fantasia. E aí a gente começa a interpretar os sinais. Tipo, cada curtida vira uma profecia, cada mensagem tem algo subliminar. Um sumiço pode virar uma traição e você pensar, cadê essa pessoa? Ou, me demorou a responder. O que será que ela tá fazendo? Tá com outra pessoa? Vira uma espécie de investigação criminal de sinais e pessoa real nenhuma conseguiria se adaptar a essa fantasia que a gente criou na nossa mente. Ou seja, é um jogo perdido a limerência. Porque a limerência não é amor. A limerência transforma uma pessoa em entretenimento para as carências que existem dentro da gente. Limerência foi um termo criado pela psicóloga Dorothy Tennov para descrever esse estado de obsessão romântica que muita gente vive com tamanha intensidade e de maneira tão repentina que acaba confundindo isso com amor. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar nesse termo, tanto é que eu cliquei nesse vídeo aqui do Juve e não sabia o que era isso, né? Tive que assistir alguns segundos até para entender sobre o que seria o vídeo, né? Mas me parece uma ideia interessante, né? Esse lugar, esse momento da idealização, que toda paixão passa, todo amor romântico também passa, né? Essa idealização da outra pessoa, né? Do que ela é e do que ela é para mim. É isso que é muito importante, não só o que ela deveria ser, mas o que ela deveria ser para mim. E a partir disso, ela observou algumas características que acontecem nesse estado de limerência que a gente pode se pegar vivendo isso. E o pensamento constante é algo que acontece, ou seja, a nossa mente está maquinando na nossa ansiedade aquela pessoa o tempo todo e ocupando um espaço mental muito grande. Tem a idealização, que é basicamente construir uma fantasia, um personagem do que seria aquela pessoa na sua cabeça e do que seria aquela pessoa para você e a sua história com aquela pessoa dali para frente. Ou seja, não é só pensar no que essa pessoa é para você naquele momento, né? É já idealizar um futuro, né? Olha que interessante isso, né? E isso pode causar muito problema, muito sofrimento. Por quê? Porque você conhece uma pessoa e algumas pessoas têm como característica de personalidade, digamos assim, né? Como maneira de se portar no mundo, que elas já são muito carismáticas, elas já são muito apaixonantes por si só. Talvez a maneira como ela se mostra, a maneira como ela fala, os gostos talvez um tanto quanto peculiares, né? Então você conhece aquela pessoa e você fica deslumbrada, né? Você fica quase que como ofuscada por ela, né? É tanto brilho, é tanta imagem, né? É tanta coisa assim que você pensa, nossa, essa pessoa deve ser uma pessoa de outro mundo, né? Deve ser uma pessoa da minha vida. E aí você pode eventualmente se deslumbrar com isso, né? Se deslumbrar muito e criar expectativas que não necessariamente a outra pessoa estava querendo cumprir, né? Não necessariamente a outra pessoa estava querendo nem criar essas expectativas com você. E aí vem o sofrimento, né? Do porquê que eu me coloquei nessa situação. Cria um roteiro e se cria uma expectativa de cumprimento desse roteiro. Ou seja, a gente começa a observar mais a nossa fantasia do que observar a realidade. Ou melhor, a gente começa a observar a realidade através dos óculos dessa fantasia, que distorce um pouco a realidade como ela é. Aqui dá pra, assim, se a gente pegar a leitura de Lacan sobre a nossa constituição enquanto sujeitos, né, ele já vai dizer que a gente não vê a realidade nunca, né? A gente só vê a fantasia. A gente só vê através da fantasia.
seja no amor, seja em outros relacionamentos, a gente só vê através dessa fantasia que nós criamos do mundo real. Né? A gente não consegue ter acesso a esse real. Né? A gente vive através dessa idealização que nós criamos. E no amor isso é muito forte. No amor também isso é muito fácil de ser visto. Né? Seja no amor romântico, né? Então entre parceiros, seja no amor parental, por exemplo. Né? Quantas pessoas vocês não conhecem aí que idealizam seus pais? Né? Não, meus pais são perfeitos. Né? Deus no céu e meus pais na terra, não tem um defeito. Coitadinhos, né? Ou o contrário, né? Meus pais são péssimos, eles não têm uma qualidade. Isso é toda uma fantasia que a gente cria, né? Toda uma história, todo um discurso que a gente cria para poder falar de algumas pessoas. E nisso se cria uma ansiedade, porque a ansiedade vem do não atendimento a esses pré-requisitos criados na fantasia. Então você começa a ir para cenários catastróficos onde você não é a pessoa bem amada dessa fantasia. E às vezes, na realidade, você de fato não é a pessoa bem amada. O seu problema é acreditar que você é essa pessoa. E às vezes você só não está enxergando isso na realidade material daquele relacionamento recente na sua vida. E nisso você cria uma esperança e um desespero por uma reciprocidade que, na verdade, não é algo que a gente tem que esperar segundo moldes. É algo que a gente tem que observar como acontece e refletir. É pra mim? Não é pra mim? É isso que eu quero? É isso que eu não quero? É tipo aquele filme antigo da magia, a sedução, se eu não me engano, que é tipo, escreve as características da pessoa que você acha que seria legal pra você e observa isso nas pessoas, né? Então, quando você observa isso nas pessoas, você vê que às vezes não bate exatamente com aquilo que você escreveu. Então, existem as fantasias que são idealizações e existem as pessoas possíveis na nossa vida, né? E às vezes a gente tem que procurar pessoas possíveis. Porque a grande questão é que às vezes nós criamos, então, essas fantasias, nós criamos essas ideias, né? Essas idealizações sobre as pessoas e nós esperamos que as outras pessoas correspondam com as nossas idealizações. O que a gente percebe, o que eu percebo muito, que por vezes é um impeditivo, ou, por exemplo, assim, pode ser uma dificuldade em alguns relacionamentos, é que as pessoas querem que o seu parceiro seja igual àquele parceiro que ela idealizou. Então elas se conhecem, começam a se conhecer, começam a ficar, começam a se relacionar, e conforme vai passando o relacionamento, uma das partes, ou às vezes as duas partes, começa a se sentir frustrada, porque o parceiro real não atende as demandas, não atende às idealizações que o parceiro dela idealizado, que ela teve do seu parceiro, né, na sua idealização. Então aquele parceiro real, aquela pessoa de verdade que tá ali convivendo, trocando afetos com ela não corresponde àquilo que ela idealizou desse parceiro. E aí acontece a frustração. E aí, por vezes, que daí é o pior caminho, na verdade, que eu acredito que seja um dos piores caminhos, porque, na minha percepção, é o que traz mais problemas nessa relação, é quando esse parceiro quer moldar o outro para que ele caiba nesse ideal. Então, não é sobre aceitar o sujeito como ele é, com seus defeitos, com suas qualidades, com suas maneiras de conviver, de se portar no mundo, não. É tentar moldar essa pessoa para que ela se encaixe naquilo que eu gostaria que ela fosse. E aí, sendo bem sincero, é muito difícil que isso funcione. É muito difícil que isso funcione. Uma das partes vai se sentir frustrada, com toda certeza. Porque quando a gente enche a nossa mente com essa fantasia, a gente acaba ocupando um espaço desproporcional dentro da nossa mente. A pessoa está ocupando um espaço maior do que deveria, um espaço com um aspecto qualitativo diferente, que não é um espaço que tange a materialidade, mas sim uma ideia do que seria essa pessoa e uma ideia que a gente construiu. E
toda essa ideia romântica vem dessa nossa cultura, porque a gente vê isso o tempo todo. Nos filmes, nas séries, nos livros, nas poesias, nas músicas. A gente vê personagens que vivem anos, meses, orbitando a vida de alguém, num apego obsessivo, que tem a esperança da realização dessa fantasia, ou esse expurgar de sofrimento e sentimento que a gente vê nas letras de música, e que a gente vê nos filmes de romance, e que a gente vê que tudo é um embate, tudo é um atrito dentro. Eu lembro, agora me lembrei, na verdade, daquela categoria de personagens, né? Pra quem gosta bastante de anime, assim, hoje eu não consumo muito, mas já consumi mais quando eu era mais adolescente. Mas eu lembro daquela categoria de personagens, assim, bem estereotipados, mas que falam um pouco sobre isso, né? Que são as yandere, não é? Yandere que fala. Que são aquelas meninas obcecadas pelos meninos, assim, né? Que tem aquela obsessão por um colega de escola, seja lá o que for, enfim. E que elas fazem de tudo por ele, né? Mas quando chega na hora de ter que se relacionar com aquela pessoa, elas travam, né? Por conta da timidez, por conta, enfim. E é uma categorização, né? Que eu lembro que vários animes, assim, então várias histórias têm esse tipo de personagem, né? Um estereótipo desse personagem, né? E falam muito sobre essa idealização, né? Uma menina que faz tudo por aquele cara que, na verdade, ela nem conhece direito. Ela quase não sabe nada sobre ele, né? Ela pode parecer que ela sabe tudo, dos gostos dele, o que ele faz, onde ele anda, por onde ele passa, né? Enfim, essa ideia de que não, eu sei tudo sobre aquela pessoa, eu estou obcecado por aquela pessoa. Mas, na verdade mesmo, você não conhece ela de verdade. Você conhece algumas características, alguns comportamentos, algumas idealizações do que ela seria, mas você não convive com ela. Você não sabe como ela é no dia a dia. Você só imagina. Então, que quando eu estiver com aquela pessoa, quando eu estiver com aquele sujeito, quando eu me relacionar, quando eu conseguir chegar nela, né, ou quando a gente estiver junto, as coisas serão maravilhosas a partir dessa ideia que eu tenho na minha cabeça. Mas não é, porque a vida não é um conto de fadas, né? Felizmente, na minha opinião, felizmente, a vida não é esse conto de fadas, né, que nos prometeram. A vida é muito mais monótona, a vida tem muito mais altos e baixos, né? A vida tem muito mais... Na verdade, não tem muito mais altos e baixos, não. A vida é muito mais linear, né? As coisas acontecem de maneira mais tranquila. E essa ideia do amor romântico, isso é muito interessante, porque algumas pessoas acham que isso é inerente ao ser humano, né? Essa coisa da paixão, do amor, do príncipe, da princesa, né? Do cavalheiro, então, da rainha, enfim, todas essas coisas parece que são inerentes aos seres humanos, mas não, isso é tudo uma construção social. Isso é uma construção social do que é esse amor romântico. É construído essa ideia, então, do par romântico, porque por muito tempo, o casamento, por exemplo, nada tinha a ver com romance, nada tinha a ver com amor, né? Isso foi construído, essa ideia, assim, essa imaginação frente a isso foi construída, né? Há muitos poucos anos, tá? Se a gente falar que foi há 200 anos que isso foi construído, pensando no histórico dos seres humanos, isso ainda é muito pouco. Isso não é nada no histórico da humanidade, né? Então é uma ideia muito recente, muito construída desse amor, dessa paixão, dessa idealização, né? Enfim, dessa busca, então, por um parceiro que você vai encaixar em todas as tuas faltas para suprir tudo aquilo que você precisa, né? Isso foi algo construído socialmente, né? Algo que se moldou dentro da nossa cultura, né? Como o Juve falou, né? Pelos livros, pelas séries, pelas músicas, pelas histórias, enfim, né? Isso foi se moldando e foi se criando e parece que cada vez isso vem se reforçando mais. Do romance, né? Porque se espera com que esse atrito se alivie e a partir disso a gente tenha essa espécie de expurgar sentimental, emocional, de realmente achar aquilo que a gente tanto queria e é algo que a gente não consegue definir, é algo intangível. Então a gente espera um momento de viver isso como se ele estivesse sempre logo ali, daqui a pouco, vai estalar o dedo e vai acontecer. E nisso a gente começa a esperar mensagens, e às vezes a gente recebe mensagens, mas não é a mensagem que a gente está esperando. Ou às vezes a gente não recebe as mensagens. E a gente começa a interpretar os sinais. E a questão é, os sinais precisam ser dados para alguém. Às vezes é só a pessoa vivendo do jeito dela, e a gente está interpretando tudo como pistas em eu sou o Sherlock Holmes, eu acho que essa pessoa está muito afim de mim, porque ela colocou essa palavra ao invés daquela outra.
porque ela falou isso a colar, porque ela postou tal música, porque ela tava falando disso com fulano. Aí começa a virar uma paranoia, né? E a gente começa a transformar coincidências em destino. Isso vem desse apego centralizador romântico, onde a gente acha que a pessoa vai se conectar com a nossa mente telepaticamente e as coisas vão ser adivinhadas, vão ser pressupostas. É porque essa ideia do amor é uma ideia muito romântica, eu diria, né? Mas a palavra que eu queria utilizar é uma ideia muito... É quase que como um mágico, né? Essa ideia do amor à primeira vista. Então que você vai encontrar outra pessoa. E aí é o destino, né? Então, assim, aquela força do destino é algo meio metafísico, é algo meio mágico, assim. E as pessoas acham que é assim que funciona, né? Que você vai encontrar e você vai passar do lado da pessoa e vocês vão se olhar e aí ali vai acender a chama do amor, né? Não que você não possa conhecer uma pessoa passando por ela, né? E se interessar. Mas não é assim que o amor acontece, não é assim que a paixão acontece. A paixão acontece exatamente naquele lugar que você idealiza. A paixão acontece exatamente naquele lugar que você não sabe sobre o outro. Porque conforme você vai descobrindo sobre o outro, essa paixão vai se desfazendo, vai se esvaindo, né? Essa é a grande questão. A gente só se apaixona pelo outro quando a gente não conhece. Conforme a gente conhece, a paixão vai se esvaindo. E aí a gente pode dizer que talvez surja um amor. Então, seja como a gente pode... chamar esses sentimentos, né? Mas a paixão em si, ela só existe no lugar daquela falta, da falta do conhecimento, no lugar, então, do desconhecido sobre o outro. É ali que surge a paixão, porque a paixão só pode existir naquilo que eu não sei. Não vão ser ditas, elas vão apenas acontecer num fluxo mágico e do nada a gente vai estar vivendo uma vida feliz porque a gente viveu essa história de romance, de amor que teve atritos no início, mas que no final deu certo, né? E não é assim que acontece. E aí que vem outro lado da moeda, que é como acontece a limerência, o que cria de fato a limerência. E ela não cresce na presença. A limerência, ela cresce na ausência, na demora. Ela cresce na dúvida. Nesse talvez, nessa incerteza. Nesse sonho de que uma impossibilidade se torne uma possibilidade. E a limerência, ela cresce através de tudo que é incerto. Então, qual é o exercício? A gente vê se essa incerteza vem de um sonho nosso, uma fantasia, um roteiro que eu criei na minha cabeça com base na idealização do outro, porque eu sempre ganhei muito pouco, então quando eu recebo o mínimo, isso vira um conto de fadas, vira algo gigante. Ou se a gente tá realmente recebendo pouco e fazendo isso ser algo muito grande, e isso não é legal pra gente, de fato. Você merece mais, eu mereço mais. Todos nós merecemos uma relação com motivos evidentes, né? Ou a gente tem que ver, essa incerteza surge de ingredientes fornecidos pela pessoa que quer ser fantasiada, ela está alimentando essa fantasia, e essa alimentação de fantasia vem de uma imprecisão na comunicação de sentimentos e intenções, tipo períodos de atenção seguidos de períodos de silêncio. Essa pessoa, ela sabe que ela está envolvida em toda essa tua idealização? Essa pessoa sabe que você idealiza ela dessa maneira? Ela sabe de toda essa sua fantasia que você criou sobre ela? Essa que é a grande questão. Às vezes você tá ali, então, alimentando uma fantasia, uma ideia, alimentando um sonho, quase que a gente pode chamar assim, e a outra pessoa não faz nem ideia de que isso está acontecendo. Não faz nem ideia. Né? Porque ela não foi envolvida nisso, né? Porque a idealização é isso, é uma coisa que eu crio, é sobre o que eu crio, é sobre mim. Não é sobre o outro. O outro às vezes não tá nem sabendo de toda essa dança. Tu tá dançando sozinha no meio da pista. Abundância de tempo virtual e ausência de tempo real. Alternância entre carinho e indiferença. E nisso a gente vai tendo essa incerteza, essa visão turva, e isso vira uma tela em branco para nossa mente fantasiar coisas. E a gente tende a fantasiar o positivo em relações amorosas. E esse positivo é um positivo onde eu quero muito que aconteça um romance a partir disso. Mas a nossa mente ao mesmo tempo sabota a gente trazendo aspectos negativos. Então vem essa negatividade do fantasiar onde o fim está próximo. Pode estar logo ali.
e eu tenho que vencer o fim. Porque é assim que os contos de fadas acontecem. Porque é assim que os filmes de romance acontecem. Que é assim que as músicas emocionantes e as poesias desgraçantes acontecem. Sabe? Tipo, a gente tem que passar pelo fundo do poço pra ressurgir. E às vezes tem fundo do poço que é feito pra gente ficar lá mesmo. Porque parece que essa coisa do amor, nesse sentido, nessa perspectiva, né? Ele precisa de um desafio, né? De uma batalha. E aí você vence essa batalha, o amor supera tudo, e aí vocês podem ficar juntos, né? Não pode ser um amor tranquilo, né? Desejo a sorte de um amor tranquilo, né? Um amor fácil, não. Tem que ser algo muito turbulento. E isso fala, às vezes, sobre como essa pessoa, enfim, aprendeu o que é amor, né? Como essa pessoa foi introduzida ao afeto, né? Como é que foi as relações dessa pessoa com seus pais, por exemplo? Como é que foi a relação dessa pessoa com seus cuidadores, né? Será que foi uma relação de muita conturbação? Será que foi um relacionamento tranquilo? Será que foi um relacionamento de distância? Né? Tudo isso, toda essa história, toda essa carga também traz consigo a maneira como a pessoa vai idealizar os seus relacionamentos. A maneira como a pessoa vai lidar com essa ideia do amor. Tudo isso vem junto. Às vezes tem fundo do poço que não tem solução e é o final da história. E o que é a vida amorosa na vida real, se não vários finais tristes, até um durante que a gente não sabe como é o final. E que talvez o final aconteça quando a gente morra, ou quando a gente termine e continue uma amizade, ou quando aconteça uma tragédia. Não sei, né? A gente não sabe. Então a gente tende a fantasiar com o que a gente não sabe. A gente usa informações imprecisas para criar fantasias precisas. E realidade alguma vai ter a precisão de uma fantasia da nossa mente. O amor, ele não é impreciso. E é melhor nem falar de amor. Vou falar de interesse. O interesse não é impreciso. O interesse, ele existe, ele é completo, não faltam peças. Ele não se parece com outra coisa. E por isso que a gente pode ler a limerência como uma fantasia das nossas carências, das nossas projeções. Ela diz muito sobre a gente, sobre aquilo que a gente sente falta. E ao mesmo tempo, tudo isso é uma pressão que surge como fruto de uma sociedade que só nos dignifica quando a gente está num relacionamento romântico. E quando isso é a engrenagem principal da nossa vida. E a gente precisa ter atenção com esses sintomas para conseguir identificar a limerência e sair dessa. Porque a gente também não quer se relacionar com uma pessoa que a gente idealizou e que a gente colocou no pedestal, e se ela está no pedestal, a gente está embaixo. Se a gente está numa situação de inferioridade, quer dizer que a gente vai aceitar muita cagada e mijada na nossa cabeça, em prol do amor, em prol dos sentimentos, em prol de isso é bonito e eu quero viver. Porque é assim que o amor me foi ensinado, porque é assim que o amor me foi mostrado, né? Porque é assim que me venderam que o amor é, né? Que o amor tem desafios a ser superados, né? E juntos nós vamos superar isso, né? Às vezes, como ele disse, né? Às vezes não tem amor ali, né? A gente só tá achando que tem. Sempre quis viver isso, agora que eu estou vivendo, você vai me tirar isso. Então, a gente tem que ter atenção com esses movimentos, onde a gente começa a reler conversas antigas e a gente começa a procurar pistas escondidas e ver que, existe algo ali, tem um brilho, tem um diamante. Vamos procurar o diamante no meio da lama? Mas a água brilha também, às vezes não é diamante, às vezes é água, que faz parte da lama, sabe? E a gente acaba transformando a demora em um mistério profundo a ser resolvido, e às vezes a pessoa só não tá dando tanta atenção pra gente assim, porque ela não tem tanto interesse na gente assim, igual a gente tem nela. E às vezes esse é o momento de, tá tudo certo. As pessoas não têm interesses iguais. Às vezes, com o tempo, a gente percebe que aquela primeira impressão mais superficial que a gente tem das pessoas, principalmente numa cultura de aplicativos extremamente estética, é uma primeira impressão que não prevalece às vezes pra gente. E às vezes depois de um primeiro encontro, de um primeiro date, de uma primeira abordagem, a gente pensa, não clicou. E pra outra pessoa, clicou. E às vezes pra gente, quando a gente pensa, nossa, clicou. Deve ter clicado por outra pessoa também. Eu não posso estar sentindo isso sozinha. Mas acontece. Pra caraca. Então, às vezes a gente começa a criar essa intimidade baseada em poucos momentos vividos com a pessoa.
E a gente começa a ficar feliz com migalhas emocionais. E a limerência é isso. Se cria essa obsessão, e quem sofre com essa obsessão, na maioria das vezes, é a gente. Acho que sempre é, gente. Acho que é sempre a gente. Porque isso é sobre nós, não é sobre a outra pessoa, né? Sobre essa idealização, sobre essa paixão, sobre essa limerência, então que seja, isso é sobre nós, né? Fala sobre nós e não sobre a outra pessoa. A outra pessoa é só um objeto aí de desejo, meio nevoado, meio translúcido, né? Que nós achamos que estamos enxergando, mas não é sobre aquilo, né? É sobre outra coisa. É sempre sobre outra coisa, né? Nunca é sobre aquela pessoa, é sempre sobre outra coisa. Enfim, bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Acho que foi muito legal poder ouvir a Juve falando, eu gosto muito de ver os vídeos dela. No mais, enfim, se você eventualmente estiver passando por um processo, por um momento de limerência, por um momento de paixões ou de quebras de expectativas, né, amorosas, se você precisar, então gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, seria isso. Agradeço a visualização de todos, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.